Muitas vezes, quando eu estou falando sobre alguns conceitos científicos relacionados com o universo, a formação do próprio universo, e que acaba se direcionando, por exemplo, para a energia escura, muitas pessoas vêm aqui no canal falar sobre o éter. E obviamente, para mim que sou químico, quando alguém fala de éter, a primeira coisa que me vem na cabeça é a função orgânica éter, que é basicamente um oxigênio ligado a átomos de carbono. Mas, na realidade, quando as pessoas estão falando sobre éter, elas não estão falando sobre a função orgânica. E a ideia de éter é basicamente como se fosse um fluido. Existe até a possibilidade de que na filosofia antiga, na filosofia clássica, a alma se caracterizava como uma espécie de éter. É claro que a ideia de éter, inicialmente, ela vem lá da Grécia Antiga, ou seja, do conhecimento clássico, em que existia os 4 elementos naturais e também um elemento que não se comunicava com esses elementos naturais, no caso, água, fogo, terra e ar. Esse elemento ele ficava fora, no caso, da esfera do planeta. Então, ela ficaria sobre o planeta. E ali, então, você teria o chamado éter. E até mesmo nesse período filosófico, dessa época clássica, os cientistas, vamos utilizar esse termo, os filósofos, os pensadores daquele período, acreditavam inclusive que esse era o meio pelo qual os deuses respiravam. Então misturavam um pouco de conhecimento natural e também um pouco de religião, e nós sabemos que quando misturamos um pouco dessas coisas, nós acabamos tentando explicar tudo com tudo. E obviamente então não se tem um foco. É claro que aquelas pessoas daquele período não tinham um conhecimento acumulado que nós temos hoje. Na realidade, nós temos que agradecer muito eles por terem acumulado esse conhecimento para a gente. Eles deram origem ao pensamento científico, ao método científico, à forma de se pensar ciência, através de observações naturais e comparação com coisas que não estão próximas deles, como, por exemplo, as estrelas e os planetas. Então, dessa forma, eles ajudaram a gente hoje conseguimos ter uma filosofia científica um pouco mais rebuscada. Obviamente, ainda existe necessidade de que consigamos ter um desenvolvimento cognitivo em torno da natureza muito mais avançado. Mas isso não quer dizer que a gente não saiba nada. Na realidade, nós sabemos muito. Por quê? Como eu disse, temos um conhecimento acumulado. E, consequentemente, quando nós temos um conhecimento acumulado, é possível fazer o desenvolvimento de ferramentas. E, por exemplo, a própria ciência é uma ferramenta. No caso, a ferramenta de interpretação da natureza. Porque a natureza se expressa para a gente de diversas formas. Uma das formas pela qual a natureza se expressa a gente é a forma química. Existe a forma física, existe a forma matemática. São formas, linguagens, pela qual a gente consegue, então, interpretar a natureza. Logo, diferente do que muitas pessoas pensam, natureza não é ciência e ciência não é natureza. Nós temos ali um mecanismo de interpretação da natureza. E o éter, basicamente, então, ele era um pensamento, uma ideia, uma forma de conseguir interpretar efeitos naturais que talvez não fossem viáveis na esfera terrestre. Ou seja, era uma forma de tentar interpretar na realidade a luz. A luz ela tinha que ter um movimento linear para essas pessoas. Então você tinha que ter ali um ambiente pelo qual a luz conseguisse se propagar. Alguns anos depois, com o desenvolvimento da ciência, a gente percebeu que a luz ela não é bem linear, mas sim ela é transversal. Então, quando fazemos análise de como ela se propaga e das forças
que existem ao redor dela não é bem um movimento linear. Na realidade, ela se comporta como uma onda eletromagnética. Então, ela tem ali um desenvolvimento de um campo eletromagnético. E então, dessa forma, os vetores, quando nós analisamos eles, não necessariamente são os vetores da forma linear como essas pessoas esperavam. Uma outra caracterização do éter, e que foi usada principalmente pelo Isaac Newton, era de que existia alguma coisa que fazia com que os corpos fossem mais densos e, consequentemente, quando parte do corpo exalasse, como na forma de gases, essa densidade fazia com que essa parte do corpo que estava se tornando etérea voltasse na direção dele. Consequentemente, então, ali você tem alguma coisa que puxava os corpos na direção do sistema mais denso. Então, a ideia dele era muito similar ao seguinte fato: imagina que você tem ali algum corpo gelado, um corpo de água gelado, e, obviamente, todo o gás água que se encontra ao redor daquele corpo, ele vai se condensar, ou seja, o sistema que é mais denso. Uma pedra de gelo, por exemplo, se a gente coloca lá dentro de um vidro, nós vamos ver que no lado de fora do vidro ocorre a condensação da água, ou seja, a água ali ela é atraída na direção do sistema mais denso. Obviamente, sabemos hoje que isso não tem relação necessariamente com a gravidade, mas sim com o fato de que você tem um processo em que as partículas de água que se encontram na forma de gás ao redor do copo de vidro, por exemplo, elas vão acabar diminuindo a energia de vibração e passando do estado gasoso para o estado líquido ali sobre aquela superfície do copo. Se inclusive estiver muito gelado, as moléculas vão vibrar menos ainda e vão passar para o estado sólido. Então, não é necessariamente um processo em que um sistema mais denso está atraindo um sistema menos denso na sua direção. Contudo, isso ajudou o Albert Einstein, por exemplo, a pensar no sistema relativístico. Quando pensamos, por exemplo, em uma massa muito grande, como por exemplo uma estrela, ela vai acabar distorcendo o espaço-tempo, ou seja, as dimensões na qual aquele corpo, uma estrela, se encontra presente. Esse, inclusive, é o efeito da lente gravitacional. Inclusive, o próprio Albert Einstein veio no Brasil, numa cidade no Ceará, e lá ele desenvolveu um teste durante um eclipse, onde seria possível observar estrelas que estavam num determinado ponto sendo deslocadas para um outro ponto devido à massa do Sol. E isso só seria possível com o efeito da Lua passando na frente do Sol, ou seja, do eclipse, em que você teria a massa solar presente no céu e ao mesmo tempo um sistema em que estivesse tudo escuro. Ali você conseguiria ver então estrelas que estão muito mais distantes numa região mais próxima. Seria um efeito como uma imagem virtual, como ocorre, por exemplo, numa luneta, ou como ocorre, por exemplo, quando nós utilizamos uma lupa para aumentar uma imagem, ou seja, o foco dela se desloca numa região que faz com que ali ela fique aumentada. Então, essa lente gravitacional, ela é o quê? Ela é uma forma com a qual o espaço é distorcido devido à massa. E, obviamente, a ideia é de que massa atrai massa. E, nesse caso, então, você tem sempre uma massa muito grande deslocando o espaço-tempo, ou seja, as dimensões, e, obviamente, então, ocorre a curvatura ao redor ali daquela massa.
essa curvatura do espaço-tempo faz então com que objetos acabem sendo atraídos por esses corpos mais massivos e até mesmo a trajetória da luz seja curvada. E muitas pessoas confundem esse processo no qual temos a curvatura do espaço-tempo como se fosse a propagação, por exemplo, da luz no éter, uma vez que essa massa de uma estrela estaria fazendo como se fosse um deslocamento do próprio éter. Existe então essa confusão e muita gente acaba hoje trazendo para dentro da física um tanto quanto mais avançada, que trabalha com a energia escura, a possibilidade de uma comparação e até mesmo alguns acreditam que seja possível que aquilo seja o éter. Mas esse éter que seria hoje descrito pela energia escura não é o mesmo éter que os gregos falavam lá atrás, ou a ideia do éter que o próprio Isaac Newton pensou. Essa seria agora uma alusão à ideia, mas não o próprio éter. Então, quando existe uma pesquisa em torno de energia escura e os cientistas colocam o nome de quintessência, que era um nome antigo também para o éter, eles não estão falando que aquilo é o éter, mas é somente uma forma de conseguir homenagear. Assim como, por exemplo, você receber o nome do seu pai ou do seu avô. Você não é aquela pessoa, é somente uma homenagem. Então se utiliza dessa homenagem, porque foi uma teoria que, por incrível que pareça, ela foi funcional até o século XX, até o começo do século XX. Muita gente, muitos cientistas acreditavam no éter no começo do século XX. Hoje, a ideia do éter caiu por terra, mas existe então essa homenagem. O que é então essa caracterização do éter como sendo a energia escura? É que quando nós pensamos em energia escura, nós pensamos hoje na seguinte analogia. Imagina que você vai fazer um pão ou um bolo e você usa o fermento. O fermento vai fazer com que ocorra a liberação do dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, CO2. E isso faz com que a massa então expanda de tamanho. Essa é mais ou menos a ideia. A energia escura, ela surge de diversos processos desses complexos, que podem ser, por exemplo, da implosão até da matéria bariônica em bolhas. Isso daí a gente consegue ver no processo da espuma quântica. E ocorre então a formação, a liberação da energia, e ali então essa energia iria empurrar o sistema. E isso explicaria o fato de que as galáxias estão se distanciando de forma acelerada. Então essa energia escura ela apareceria no meio e impulsionaria o espaço, faria com que o espaço aumentasse a velocidade de expansão. Então essa seria a ideia de um éter, ou seja, de uma substância que faria com que essa aceleração da expansão do universo ocorresse. O problema é que ali não é uma substância, é uma energia. E a ideia do éter é que seria ali uma substância pela qual a luz ou alguma coisa pudesse se propagar. Seria então uma substância etérea, uma substância que seria muito similar, por exemplo, a uma alma, algo que pudesse ser até transcendental. Então, utiliza-se esses nomes, por exemplo, de quintessência ou de éter, como uma alusão ao passado. E, obviamente, é somente uma homenagem. Mas aqui fica um fato bastante interessante que nós devemos reconhecer. Essas ideias, essas formas de pensar dos cientistas, dos filósofos do passado, ajudaram a fomentar e a fundamentar o que nós temos hoje como ciência.
o conhecimento ele é acumulativo. A gente se utiliza muito da dialética hegeliana. Então você acaba fazendo com que se tenha ali uma tese e você confronta essa tese com uma antítese. E do confronto da tese e da antítese você gera uma síntese. O grande problema é que você acaba excluindo muitas vezes tudo que tem na antítese e parte do conhecimento se perde ali. Isso é uma ciência que existiu até o início do século XX. Com o desenvolvimento da filosofia da ciência, principalmente posterior ao desenvolvimento da mecânica quântica, ocorre agora uma ciência, uma filosofia científica que é muito mais próxima da chamada dialética negativa, na qual você não acaba excluindo essas antíteses, mas agora você reconhece elas como possíveis erros e esses erros fazendo parte do desenvolvimento do conhecimento científico. E isso é muito interessante, porque quando esses filósofos acreditavam que isso era uma verdade e eles erraram cientificamente para acreditar nisso, não quer dizer que esse erro não ajudou a desenvolver outras verdades científicas. Na realidade, errar é algo importante no processo do desenvolvimento da mente científica. É preciso errar para a gente conseguir aprender. Não existe o desenvolvimento de um conhecimento extremamente linear. Sempre vai existir obstáculos, os quais a gente chama de obstáculos epistemológicos. Esses obstáculos epistemológicos podem atrasar um pouco o desenvolvimento do conhecimento científico. Mas, quando nós identificamos esses obstáculos, é possível encontrar caminhos diferentes para o desenvolvimento do pensamento científico. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto o vídeo até aqui. Se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique lá no sininho se você ainda não clicou. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo para propagar o conhecimento científico. E uma forma de propagar o conhecimento científico é lendo livros científicos. Então vou deixar uma lista aqui embaixo de livros científicos. Se você se interessar e até mesmo quiser presentear alguém, eu vou deixar aqui essa lista, porque ela é muito interessante. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.